Olá, galerinha do SAP! Tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje em mais um vídeo do canal. Hoje com o professor Luiz. Oi, professor! Tudo bom, Gisele? Boa noite. Boa noite, tudo bem e você? Tudo tranquilo, felizmente. Graças a Deus, né? Então, se você ainda não conhece o nosso canal, esse é o SAP Ciência, eu sou a Gisele. Se inscreve no canal para você receber os conteúdos. Dá uma olhada aqui no nosso canal do YouTube, a gente já tem outros vídeos, caso você se interesse. Assiste lá, deixa o like, ajuda bastante a gente. E segue a gente nas outras redes sociais. Tem conteúdo toda semana sobre ciência e curiosidades. Então, e aí, professor, tudo bem? Tudo Quem jóia. é o professor Luiz, professor? Bom, meu nome é Luiz Roberto Nunes, eu sou formado em Ciências Biológicas pela USP, fiz um mestrado também na Universidade de São Paulo, junto ao Departamento de Parasitologia, trabalhando com biologia molecular de parasitas, e depois de eu ter terminado meu mestrado, eu fui para os Estados Unidos, onde eu fiquei 5 anos na Universidade Estadual da Virgínia, trabalhando também com parasitas, né, nesse caso com Trypanosoma cruzi, onde eu fiz uma série de estudos relacionados à genômica funcional. Não genômica funcional, desculpe, a controle da expressão gênica em Trypanosoma cruzi. Né. Depois que eu defendi meu doutorado, eu voltei para o Brasil, fui atuar em uma instituição antes de ir para o UFABC, na Universidade de Mogi das Cruzes, aqui no estado de São Paulo, onde eu comecei a participar de uma série de projetos que viriam a consolidar aquilo que eu faço em termos de pesquisa na minha carreira, que são pesquisas na área de genômica, né? Caracterização completa de genomas inteiros, sequenciamento de DNA em larga escala, aquela coisa arada toda. Fiquei na Universidade de Mogi das Cruzes por mais de 10 anos e me transferi para o UFABC há exatos 10 anos atrás, em 2012. Né? Venho desde então trabalhando nessa linha de biologia molecular, bioquímica, genômica, de micro-organismos, principalmente de diferentes tipos, tanto bactérias como fungos, em alguns casos parasitas e coisas do gênero. Né? Então, mais ou menos é essa a minha história. Que legal, que grande história. Que bom que você está aqui na UFABC para falar com a gente. Mas afinal de contas, o que que é esse tal desse genoma que a gente escuta por aí, falam na televisão, mas o que que é isso? É bacana você falar isso, porque assim, eu acho que eu fui muito privilegiado ao longo da minha vida que eu descrevi, né, para você. Eu praticamente vi, talvez não o nascimento, mas eu vi o desenvolvimento de toda essa área de estudos de genoma de uma forma muito privilegiada. Né? O que é genoma? Né? O conceito de genoma é a totalidade do material genético que constitui um microorganismo, né? Um organismo qualquer. Né? Então, no interior de uma célula, você tem as moléculas de DNA organizadas em cromossomos, né? Há organismos mais simples, outros mais complexos nessa organização, mas de uma maneira geral, trata-se de moléculas de DNA imensas, né, constituídas por milhões, trilhões de nucleotídeos polimerizados diferentes, e é justamente nas sequências de nucleotídeos dessas moléculas de DNA que estão todos os genes, né, que fazem com que as células expressem todas as enzimas necessárias para fazer seu metabolismo funcionar, para que fisiologicamente todas as características do ser humano possam ser expressas a partir do funcionamento dessas enzimas todas. Né? Então, a genômica, por definição, é um tipo de ciência que é feita em grande escala. Né? Nós estamos falando de caracterização de moléculas que possuem milhões ou até mesmo trilhões de nucleotídeos diferentes, moléculas muito grandes e muito complexas. Eu digo que eu fui muito privilegiado pelo seguinte: eu entrei na universidade no ano de 1985. Né? Quando eu saí da universidade, já era 1989,
A grande coqueluche que se discutia na comunidade internacional era a ideia de fazer um gigantesco projeto em escala mundial destinado a sequenciar o genoma inteiro do ser humano. Né? Um desafio que, sobretudo naquela época, era uma coisa brutal. Né? Tanto que o projeto custou bilhões e bilhões de dólares e envolveu centenas de laboratórios espalhados pelo mundo inteiro, principalmente Europa e Estados Unidos, que investiram muito pesado nesse tipo de coisa. Né? O projeto Genoma Humano ele começa oficialmente no começo dos anos 90, 1990, alguma coisa assim, ano que eu estava começando o meu mestrado. Né? Comecei a mexer com técnicas de sequenciamento de DNA que eram absurdamente primitivas naquela época, né? E eu ficava fazendo aquelas coisas do meu mestrado, tentar sequenciar algumas centenas, talvez um pouco mais de 1000 nucleotídeos diferentes para caracterizar pedaços de DNA de tripanosomatídeos, né? Eu ficava falando, nossa, os caras estão falando de sequenciar um genoma de bilhões de nucleotídeos, né? Uma coisa impressionante, assustadora. Isso era comecinho dos anos 90, né? E eu vi esse projeto começar, eu vi esse projeto se desenvolver, eu vi a gente chegar no ano 2000, o genoma humano ser publicado, né? E aí aconteceu uma coisa muito bacana, né? Eu tinha voltado para o Brasil justamente quando a comunidade científica aqui no estado de São Paulo decidiu criar um projeto Genoma Nacional, né? Ele era muito menos ousado do que o projeto do genoma humano, é claro, né? Mas ainda assim era um projeto ousado para a época. Nós estamos falando de 1997, quando a FAPESP lançou o projeto Genoma de Xylella fastidiosa, que tinha por objetivo sequenciar e caracterizar completamente todo o genoma, todos os genes presentes no interior dessa bactéria chamada Xylella fastidiosa, que naquela época causava uma doença muito séria que afetava plantas cítricas, notadamente laranjais, no estado de São Paulo. Né? São Paulo era, naquela época, o segundo maior produtor de laranja do mundo, né? E esse número não deve ter mudado muito de lá para cá. E essa doença, que era conhecida como clorose variegada dos citros, causada por essa bactéria, era a maior praga que assolava a cultura de cítricos no estado de São Paulo. E a FAPESP tentou montar esse projeto com dois objetivos, né? Primeiro, obter uma quantidade grande de informações sobre essa bactéria, da qual a gente não sabia praticamente nada naquela época, né, do ponto de vista biológico, fisiológico e tudo mais. E segundo, capacitar uma série de laboratórios para fazer pesquisa em genômica, né, produzindo, então, o genoma do primeiro organismo a ser sequenciado exclusivamente no Brasil com recursos brasileiros. Né? E eu participei disso, né, o laboratório que eu chefiava naquela época foi um dos 33 laboratórios selecionados para participar desse projeto, e a gente fez, né, isso daí durante um período de 2 anos, publicamos esse trabalho, que foi capa da revista Nature no ano 2000, né, e aí você fala, pô, mas que história bacana, né, mas, como eu falei, a história não para por aí. Eu vi a genômica crescer muito além disso depois, porque foi uma estação muito grande quando a gente conseguiu isso, não foi apenas o primeiro trabalho que foi feito por esse grupo montado pela FAPESP aqui no estado de São Paulo. Vários outros genomas vieram depois, né? Genomas para caracterizar outras bactérias, genomas para caracterizar outros tipos de organismos, genomas destinados a caracterizar genes especificamente associados com doenças importantes como o câncer de cabeça e pescoço, inclusive, foram feitos. E tudo isso daí foi se estendendo num período muito excitante da minha vida profissional até o ano de 2005, 2006, quando eu testemunhei uma outra coisa que eu acho extraordinária, que foi uma revolução na história da genômica. Em 2006 começaram a surgir os primeiros equipamentos e técnicas
de sequenciamento de DNA de nova geração. E aí aconteceu um negócio extraordinário. A nossa capacidade de produzir sequenciamento de DNA, ela aumentou em pelo menos 5 ordens de magnitude. Então, sequenciamento do genoma de uma bactéria, como foi o caso da Xylella, que a gente demorou 2 anos para fazer, com 30 laboratórios trabalhando de maneira coordenada, virou um trabalho que a gente poderia fazer em 2 dias dentro de um laboratório. Né? E aí a genômica, que já tinha me fascinado com o seu tamanho, com a sua capacidade de produção, ela toma uma dimensão que me deixou abobado de novo. Né? Como assim, 2 anos agora viraram 2 dias? Né? Inúmeras revoluções vieram a partir disso, a tal ponto que o projeto Genoma, que eu vi se desenvolver por mais de 10, talvez 15 anos, né, para sequenciar o genoma inteiro de um ser humano, ele também se transformou numa coisa, a partir do ano de 2007, 2010, uma coisa de outra magnitude, uma coisa trivial. Hoje em dia, você pode obter um rascunho do seu próprio genoma, contratando um laboratório especializado para fazer isso, por alguma coisa em torno de $1.000 ou até menos. Né? Então, 2 semanas, no máximo, você tem esse resultado. Né? Então, a história que eu vi acontecer diante dos meus olhos, do ponto de vista profissional, é essa. Eu me considero uma pessoa privilegiada, porque você me pergunta o que é genômica, eu expliquei para você o que é a caracterização completa das moléculas de DNA e dos genes contidos em um organismo, o que é uma coisa gigantesca, né, em termos de complexidade, em termos de tamanho, mas o mais bacana disso tudo é você ver como em um período de, o que foi isso, 30 anos, eu vi essa ciência nascer e renascer e revolucionar a maneira como a gente estuda biologia umas 3 vezes. Foi muito bacana. Uau, que incrível. Que demais. Mas então, isso tudo é você pegar uma celulinha do corpo, que já é uma coisa minúscula que a gente não consegue ver com o nosso olho sozinho, e já tem uma coisa gigantesca lá dentro, junto com outras coisas, e cabe tudo lá. Cara, uma molécula de DNA, ela é muito grande, tá? Se você pegar, por exemplo, no caso do organismo humano, nós temos 46 moléculas de DNA no interior de cada uma das nossas células, cada uma correspondendo a um dos cromossomos que a gente tem. Se você pegar todas essas moléculas de DNA, colocar uma na frente da outra, você chega a ter um tamanho de alguns centímetros. E tudo isso cabe dentro do núcleo de uma célula, né? Mas se esticado o comprimento de alguns centímetros. A quantidade de DNA que nós temos no interior do nosso corpo, se todas as moléculas fossem esticadas, colocadas uma coladinha na outra, uma na frente da outra, de todas as células do nosso corpo, a gente teria uma distância que seria o equivalente aí da Terra à Lua 3 vezes, ou alguma coisa nessa magnitude. Né? E é isso que a gente fala de caracterizar um genoma, né? Muito complexo. Uau! E como é que faz isso, então? Você pega a parte que nem você falou do sequenciamento, né? É você pegar tudo isso, colocar um na frente do outro para ver quais são as partezinhas? Você sequencia o DNA primeiro fazendo uma extração de DNA total, né, a partir de qualquer tecido. Isso não é uma coisa muito difícil, né, é rápido de fazer. Dependendo do tipo de tecido, você consegue fazer isso em algumas poucas horas. Né? E uma vez purificado o DNA, a gente passou por várias metodologias diferentes para poder sequenciá-lo. Né? Atualmente, o que a gente costuma fazer é amplificar esse DNA todo em pequenos fragmentos através de reações de PCR, né, que eu acho que todo mundo conhece, né, e pegar esse conjunto de moléculas heterogêneas derivadas da amplificação do DNA
e submetê-las a uma reação de sequenciamento com terminadores, que depois é lida por um aparelho especial, uma máquina que tem recursos ópticos extremamente avançados e que permite que você obtenha a sequência de todas essas moléculas. Aí você tem que montar isso de volta como se fosse um grande quebra-cabeça. Né? Aí entra uma outra área da biologia que eu vi nascer e crescer de maneira assustadora, que é a bioinformática. Né? A gente, na biologia, depende cada vez mais de ferramentas de informática, ferramentas extremamente poderosas, que montam esse quebra-cabeças e dão para você uma sequência de nucleotídeos, né? A, T, C, G, se repetindo um atrás do outro e tudo mais. Essa é a parte mais simples e direta de você caracterizar um genoma. Depois Uau. você identificar os genes que estão contidos nessas sequências. Né? Ou seja, aquela sequência de A, T, C, G, T, T, A, T, A, A, C, C, que vai infinitamente para frente, né? Onde é que começam e terminam diferentes genes. O que é que eles fazem, cada um deles. Né? A gente precisa de mais programas de informática. A gente precisa de bancos de dados de referência que vão tentar comparar esses genes todos que a gente descobre depois com proteínas já conhecidas de outros organismos, saber quais são suas funções. Então, existem bancos de dados mantidos em escala mundial para ajudar a gente nesse tipo de processo. Varrer todos esses bancos de dados, fazer a anotação de todos os genes presentes em um genoma, é um negócio que pode levar várias semanas, não tanto para fazer, porque isso tudo é muito automatizado, mas para depois fazer a curadoria disso, ver se está tudo certo, manualmente investigar se estão todos os genes lá, todas as funções metabólicas que se espera daquela célula. Isso pode levar meses, às vezes até anos, de muito estudo em cima desse tipo de coisa. O interessante é que, a partir daí, você tem uma quantidade de informações a respeito de todo o potencial biológico de uma célula ou de um organismo, quando você tem essa caracterização completa do genoma dele. E tem diferença do tamanho desses centímetros que daria entre uma célula, por exemplo, da bactéria que você trabalhou para o nosso? Sim, as células bacterianas são muito menores, tá? Elas possuem alguma coisa em torno de 1 a 5 milhões de nucleotídeos, e os genomas, sobretudo de eucariotos complexos como o ser humano, eles são aproximadamente de 5 a 7 ordens de magnitude maiores do que isso. Né? Tem muito mais DNA, tem muito mais gente, tem muito mais sequência não codificadora. Então, o tamanho dos genomas varia muito, dependendo do organismo que estamos falando, assim como a sua complexidade estrutural. E isso se dá ao fato da gente ter mais complexidade de tanto de físico quanto de intelecto e coisas assim? Fisiológico ou biológico, de uma maneira geral. Aham. Pois é, sim e não. Tá? Há muito tempo que se sabe que o tamanho total dos genomas ele aumenta, mas não necessariamente na mesma proporção que aumenta a complexidade dos organismos. Tá? Durante muito tempo se especulou qual seria o motivo para isso. Há uma série de motivos, mas o principal motivo que a gente sabe hoje em dia é que genomas, de uma maneira geral, são extremamente plásticos, o que significa que eles podem apresentar variações dentro de si mesmos. Né? Por exemplo, quando se caracterizavam genomas de maior complexidade, foi caracterizado o genoma, por exemplo, da Drosophila melanogaster, a mosquinha de fruta que a gente usa para estudos de genética. É um modelo muito clássico, muito, muito utilizado. Descobriu-se que esse genoma tinha um tamanho, que eu não me lembro bem qual era agora, mas em termos de quantidade de DNA, mas ele tinha aproximadamente 20 a 25 mil genes. Né? E quando o genoma humano foi sequenciado, descobriu-se que nós tínhamos alguma coisa em torno de 30 a 40 mil genes. O que deixou todo mundo meio chocado, né? Porque a impressão que a gente tem é que
seres humanos, né, mamíferos, de uma maneira geral, são muito mais complexos do que uma mosca, né, que tem um tamanho de genoma da mesma ordem de magnitude que o nosso, né, 25 mil genes para alguma coisa de 30, 40 mil genes, né, deixou todo mundo meio, digamos assim, decepcionado e se sentindo meio humilhado até, né. Mas uma coisa que a gente vem descobrindo dos anos 2000 para cá é que o nosso genoma ele é extremamente plástico na medida em que aquilo que a gente entendia ser um gene que produz uma proteína, não é bem verdade. Um gene pode produzir mais de uma proteína diferente, desempenhando funções diferentes. Né? Essa é uma realidade com a qual a gente se deparou, sobretudo a partir do ano de 2010 e tudo mais. A gente começou a ver que muitos dos nossos genes eram capazes de produzir proteínas diferentes, conhecidas como isomorfas, né? Devido a fenômenos vários, o principal deles, um troço chamado splicing alternativo dos RNAs mensageiros. E com isso a gente verificou que, embora o nosso número de genes não seja muito maior do que o da drosófila, a quantidade de proteínas isomorfas que a gente produz a partir desses genes provavelmente parece ser, né? A gente está vendo cada vez mais que isso é o caso. Então, assim, isso ajudaria a explicar por que nós somos tão mais complexos do que uma mosca de fruta, embora não tenhamos tantos genes a mais do que essa mosca. Que Tá? legal. Então, E não sei, só respondendo a sua pergunta de maneira clara, assim, não há uma correlação direta entre tamanho do genoma e complexidade do organismo. Na verdade, você vê na natureza situações em que isso não é tão direto, tá? Por aham, causa da plasticidade genômica. aham. E é verdade aquela história de que a gente é muito parecido com um macaco? Ah, sim, não tenha dúvidas. Isso daí você observa não só em seres humanos, tá? Você observa em qualquer tipo de conjunto de organismos que estejam muito próximos na escala filogenética. Né? De uma maneira geral, primatas compartilham mais de 98, 99% das suas sequências gênicas. Né? Embora os genomas tenham estruturas diferentes, você comparar sequência por sequência, a semelhança é muito, muito grande mesmo. Não tenha dúvida. Uau! E é só esse pouquinho que faz a diferença entre a gente? Sim, sim, até porque a maior parte do nosso DNA não é um DNA codificador, né? Ele não codifica proteínas, pelo menos. Ele desempenha outras funções. A gente está descobrindo que cada vez mais essas funções estão relacionadas ao controle da expressão dos genes, né? Então, isso é outra coisa que a gente está vendo cada vez mais. Às vezes não basta você ter um gene para você desenvolver uma determinada característica. Você tem que expressar esse gene. Tá? E como você expressa? Mais intensamente, menos intensamente? Em que momento do seu ciclo de desenvolvimento ele é expresso? Né? Isso varia também de organismo para organismo e pode resultar em diferenças muito significativas do ponto de vista da caracterização biológica desse organismo. Né? Não é só ter o gene, é como você usa, quando Aham. você usa. Tá? Isso também é o que é aquela coisa da gente ser parecido com o nosso pai ou com a nossa mãe, que é mistura dos dois. Sim, a gente recebe dos nossos parentais todos os genes que temos, né? Metade vem da carga genética materna, outra metade vem da carga genética paterna. Então, embora haja uma combinação entre esses genes, né, vindos de origens diferentes, a gente tem que levar em consideração que a gente sempre vai ser uma mistura de uma contribuição mista dos nossos parentais. É natural que, compartilhando genes com eles, a gente tenha características comuns, portanto. Aham. Fica bem a misturinha, né? É. Não, isso pode ser visto, inclusive, em diferentes regiões do DNA, e é a técnica, na verdade, o princípio através do qual a gente, hoje em dia, é capaz de fazer testes de paternidade com tamanha acurácia, né? Verificando exatamente regiões do nosso DNA, que são chamadas principalmente regiões de repetições curtas, a gente consegue ver exatamente
as regiões que herdamos do pai, a região que herdamos da mãe, e comparando com os parentais, a gente consegue estabelecer com precisão a paternidade, né? Outra coisa que revolucionou a sociedade como nós a conhecemos, né? Ah, com certeza, né? Outra coisa que eu vi nascer e se desenvolver também. Deve ter sido muito legal, professor, muito legal. Olha, como eu te falei, eu me considero um privilegiado por ter vivido essa época, viu? Eu não, não trocaria essa experiência por nada, não. Em termos de ver uma ciência explodir, mudar o mundo como a biologia molecular mudou e continuará a mudar, eu acho que foi um privilégio ter visto tudo isso. E é, mesmo tendo todo o trabalho que era no começo, porque como você falou que depois lá para 2006, né, que começou a surgir equipamentos que ajudavam e tudo mais, imagina o trabalho que dava. Não, assim, continua dando muito trabalho, tá? O trabalho, ele costumava ser um trabalho mais de bancada ultimamente, que diminuiu muito hoje em dia, né? Hoje em dia, a gente tem bem menos bancada do que a gente tem análise de informática. Uhum. Né? Mas você perguntou se eu gosto de ter vivido tudo isso apesar do trabalho que deu. Eu gosto de ter vivido tudo isso principalmente por causa do trabalho que deu. Foi divertidíssimo. Eu passei noites e noites. Isso não é privilégio meu apenas, tá? Todo mundo que vai mexer com ciência pode dizer que passou noites e noites no laboratório, ou em trabalho de campo, e assim, embora a experiência com pesquisa científica muitas vezes seja frustrante, porque as coisas não acontecem do jeito que você quer, elas acontecem do jeito que são, né? Essa experiência do trabalho, de você passar noites em claro, de você se dedicar a um projeto, de você se matar por ele, aí você vê o resultado surgir, você fazer a interpretação própria a respeito de uma hipótese que você tinha. É muito gratificante, é uma coisa que não tem preço. E agora, hoje em dia na UFABC, você continua com a pesquisa? Sim, sim. Eu tenho uma linha de pesquisa na UFABC, deriva de estudos de genômica, né? Que está se fortalecendo agora no sentido de análise de microbiomas. Sabe o que é isso? O que são microbiomas? Pois é. Você conhece conceitos básicos de microbiologia, né? Bactérias, fungos, micro-organismos de uma maneira geral. Como é que a gente estuda micro-organismos? Ah, você olha eles? Tudo bem. Você olha no microscópio, mas para olhar, você precisa fazer uma outra coisa com eles antes. Separar eles, cultivar? Exatamente. Você tem que pegar os micro-organismos, seja lá onde eles estão, na natureza, no interior do seu corpo, não sei o quê, e você pode olhar no microscópio, mas assim, você quer estudá-los de uma forma continuada, você precisa ser capaz de cultivá-los. Tá? E micro-organismo não é necessariamente um bicho fácil de ser cultivado. Tá? Muitas bactérias e fungos de diferentes espécies possuem requisitos nutricionais próprios e a gente muitas vezes não sabe quais são. Né? Então, você quer crescer um bicho qualquer que você pegou de uma amostra na natureza, você acha ele interessante, porque é redondinho, sei lá, você coloca no meio de cultura, aí o desgraçado não cresce. Aí você complementa o meio de cultura com mais algumas vitaminas, alguns fatores químicos, nutrientes que você sabe que são importantes para crescimento celular, ele continua não crescendo. Né? Você testa diferentes meios, com diferentes composições, não sei o quê, para tentar crescer os desgraçados dos micro-organismos e poder estudá-los de maneira continuada. Deixa eu fazer uma pergunta. Dos micro-organismos conhecidos da natureza, você é capaz de imaginar quantos são cultiváveis em laboratório? Não. Acho que Chuta, poucos. poucos quanto? Quantos por cento? Ah, eu acho que por a gente não conhecer todos, menos ainda. Não, Considerando os que a gente não conhece, menos ainda. Mas os dos que a gente conhece, acho que, sei lá, uns 10%. na verdade, é assim, aqueles que a gente conhece, pelo menos isso era a realidade há 20 anos atrás. Aqueles que a gente conhece, todos eram cultiváveis.
É por isso que a gente conhecia. Tá? Porque se você não consegue cultivar, você não consegue trabalhar com ele, você não consegue caracterizar, você não consegue descrever espécie. Né? Então, a gente conhecia um monte. Até que a genômica começou a permitir que você pegasse uma população de micro-organismos complexos, com diferentes espécies, e extraísse o DNA e sequenciasse o DNA desses caras todos. Tá? E aí olhasse qual é a complexidade daquilo. Aí a gente descobriu um mundo inteiro de micro-organismos que nunca foram cultivados e que nós não conhecemos. E, na verdade, a gente estima que a gente conheça menos de 0,1% dos micro-organismos existentes na natureza. Uau! E que a gente está começando a conhecer, não porque a gente cultiva esses micro-organismos em laboratório, mas porque a gente sequencia o DNA deles e caracteriza. Diferencia uns dos outros e fala, olha, tem um bicho aqui, né, uma bactéria, que provavelmente pertence a tal espécie, né, ou a tal gênero, né, que ninguém nunca viu. A sequência de DNA dela é diferente de tudo aquilo que a gente vai vendo, só percebe que é parecido. Você me perguntou, né, o nosso genoma é parecido com o de outros primatas? Sim, é. E a gente é capaz de fazer classificação filogenética comparando sequências de DNA. Então, quando a gente começou a fazer isso com micro-organismos, o mundo de micro-organismos novos explodiu a partir da caracterização de DNA. Explodiu para o nosso conhecimento, né, que a gente não imaginava que eles existiam. E agora, isso é aquilo que a gente entende como estudo de microbiota nos dias de hoje. Microbiota é definida como uma comunidade total de micro-organismos que existe em um ambiente qualquer. Né? E a gente não consegue cultivar toda a microbiota, muito pelo contrário, a gente cultiva uma quantidade mínima de micro-organismos pertencentes a qualquer microbiota, e a gente está começando a conhecer melhor quais são os micro-organismos presentes em diferentes microbiotas, seja no meio ambiente externo, em diferentes locais do oceano, em praias, em diferentes localidades ao longo do globo, no alto de montanhas, vivendo no interior de rochas, no fundo de cavernas, e, sobretudo, vivendo no interior do nosso corpo. Né? Isso é uma coisa que tem sido absolutamente fascinante. Né? Então, isso é aquilo que a gente chama de estudo de microbiota, pelo menos do ponto de vista genômico. É você conseguir, ou pelo menos tentar, né, caracterizar os micro-organismos presentes em um ambiente qualquer. É aquela história que nem... Através do sequenciamento de DNA, né? Faço essa ressalva. Uhum. E é aquela história da gente ter muitos micro-organismos no nosso intestino, por exemplo, né? Por exemplo. Todo mundo fala do intestino, aí todo mundo fica, tem cheio de bactéria lá, mas tem bactéria que faz bem pra nossa, né? A tal da microbiota do intestino. Olha. Exato, pois é. Na verdade, não é só no intestino que a gente tem microbiota, tá? A microbiota intestinal é a maior microbiota do nosso organismo, mas a gente tem bactéria vivendo em associação com diferentes mucosas, né? Todo o trato digestivo, por exemplo. No caso de mulheres, microbiota vaginal, a microbiota cutânea, né, em diferentes regiões do corpo, axilas, virilha, cabelo, pele de uma maneira geral. Tem uma quantidade imensa de micro-organismos, fungos, bactérias, vírus, fagos, que a gente, como você falou, está descobrindo que eles estão associados não só a eventuais doenças infecciosas, né? Quando você tem uma bactéria do tipo salmonela, que causa uma doença, é importante se caracterizar, mas é importante se caracterizar também as bactérias que estão associadas à sua microbiota normal, porque elas muitas vezes estão associadas com a manutenção da sua saúde, a promoção da sua saúde. E alguns tipos de distúrbios podem se desenvolver quando você tem alterações nessas populações de micro-organismos da microbiota normal. Né? Cai, às vezes, um determinado tipo de micro-organismo, você tende a ter alguns processos inflamatórios e coisas do gênero que podem deflagrar em doenças bastante sérias. Por exemplo, obesidade. Por exemplo, diabetes.
distúrbios variados de comportamento podem também estar associados, distúrbios cardíacos. Eu desenvolvi ao longo dos últimos anos um projeto interessante tentando caracterizar a microbiota intestinal de camundongos quando a gente induzia nesses bichos um processo conhecido como caquexia. Conhece? Não. Ah, não. Não? Caquexia é uma coisa que você já deve ter chamado de raiva alguém de seu caquético, fulano é um velho caquético, coisas, né? É um termo que a gente usa, né? E que nem sempre sabe o que quer dizer. Caquético é justamente uma pessoa cometida por caquexia. Caquexia é um tipo de síndrome que é deflagrada por uma série de motivos, tá? Mas muitos casos acontece associado ao câncer e a processos inflamatórios no intestino que levam aos principais sintomas da caquexia, que são a perda de peso descontrolada. Um sujeito acometido de caquexia, ele vai perdendo toda a sua massa muscular, que vai sendo consumida pelo corpo, e toda a sua massa de gordura. E o sujeito literalmente definha. Para um cara que já está com câncer em estado avançado, isso é uma coisa que compromete demais a qualidade de vida dessa pessoa. E a gente desenvolveu alguns estudos usando camundongos como modelo, em que a gente induzia a caquexia através do uso de modelos de tumor, injetando células tumorais, os camundongos desenvolviam um tipo de câncer e com isso ficavam caquéticos. E aí a gente começou a caracterizar a microbiota desses camundongos, do intestino desses camundongos, tanto de fungos como de bactérias. A gente viu que existem alterações na microbiota associadas com o desenvolvimento da caquexia, sugerindo que, eventualmente, isso foi feito, inclusive, por um grupo da Bélgica, que você pode utilizar determinados tipos de bactéria para tentar reverter, em parte, sintomas da caquexia. Você dá para as pessoas essas bactérias sob a forma de probióticos para que eles consumam essas bactérias, e isso ajuda a restaurar a microbiota intestinal normal e combater, pelo menos em parte, reverter em parte os sintomas da caquexia. Caramba, que coisa, hein? Bem Yakult, né? Yakult. O Yakult é um dos exemplos mais antigos que a gente tem de probiótico, né? Lactobacillus casei, se eu não me engano, é o principal tipo de micro-organismo que você encontra nele, e a ideia sempre foi essa, né? Uma bactéria que ajuda a manter o equilíbrio da sua flora intestinal, da sua microbiota intestinal, prevenindo o desenvolvimento desses desequilíbrios populacionais, são chamados de disbioses microbiológicas. E com isso você previne o desenvolvimento de uma série de doenças, as mais variadas. Como eu falei, caquexia é uma delas, mas obesidade também está associada a distúrbios de microbiota intestinal, a própria diabetes e uma série de outras doenças também. Acho que o câncer, né, professor, deve ser uma que tá bem assim, acho que cometendo muitas pessoas agora, e deve ter muitos grupos de pesquisa, né, pelo mundo, trabalhando com câncer, porque é também uma coisa no nível do genoma, né? Sim, sim. O câncer, por definição, uma célula cancerosa, ela surge através do acúmulo de mutações no DNA de uma célula, que vão afetando os genes que controlam o ciclo celular, que à medida que eles vão acumulando mutação, eles podem começar a ser expressos de maneira não controlada, levando à proliferação contínua das células. Essa é a primeira etapa do processo de cancerização. Outras mutações vão acometer genes que controlam o processo de morte celular programada, chamada apoptose.
né, que é um outro mecanismo que é deflagrado sempre que você vê que a célula está se comportando de maneira errada. Você pode, o organismo, na verdade, pode, pode ver, pode fazer com que essas células desenvolvam a apoptose e morram e não se propaguem mais, né? Então, há mutações que levam primeiro ao descontrole na proliferação celular, depois mutações que levam ao descontrole no processo de apoptose, que faz com que as células fiquem imortalizadas, se multiplicando sempre. E a terceira e derradeira das principais etapas do processo de cancerização é que essas células acabam desenvolvendo a capacidade de formar metástases, né? Elas não ficam mais associadas ao tecido que lhes deu origem, elas são capazes de ganhar a corrente sanguínea e se espalhar pelo organismo, né? Então, a caracterização de mutações no genoma também está diretamente associado a estudos de câncer. E como você falou, isso aí você tem grupos estudando no mundo inteiro. Bem atual, né, esse tema. Sim. E aqui no canal do SAP, a gente já fez um vídeo com a professora Eloá falando sobre o câncer, sobre uma série que retrata, na verdade, como se um personagem fosse alguma célula do corpo. E aí tem o sangue, cada hemáciazinha, célula branca, célula, né? Cada personagemzinho é uma célula. E nesse corpo, nesse mundo que eles vivem, acontece um câncer. E aí eles vão lá combater o câncer. E super legal, chama Cells at Work. Eu vou deixar aqui no card, caso você queira assistir. Ah, que legal, vou dar uma olhada assim. Super legal. É uma Vocês série super. fizeram esse vídeo, é isso? Não, é uma série que ela Nossa. já existe, chama Cells at Work. E aí a gente fez uma análise com a Ah, professora Eloá. Ela explica o entendi, que entendi. acontece durante o episódio do câncer, né? Cada episódio é uma doença que o corpo tem. Então, tem uma gripe, Ah, que tem uma legal. pneumonia, tem. Todo episódio é uma doença. E tem um de câncer. E é curioso porque a gente fez o vídeo da primeira temporada, né? Que é o primeiro episódio do câncer. E na segunda Sim, temporada aparece esse câncer de novo em outro lugar, que é justamente a metástase que você falou, né? sim, sim. E ele tá Essa bem mais forte, tá bem mais difícil derrotar ele. é, normalmente quando as metástases surgem, sobretudo numa recidiva, é porque são células que já sobreviveram a um processo de quimioterapia e que já apresentam um fenômeno de resistência a drogas e se tornam mais complicadas de serem debeladas, não só por drogas, como até pelas células do nosso sistema imunológico. Mas deve ser legal, que depois eu vou. Está no site Tá de no você? canal do YouTube. Eu vou deixar o card aqui em cima no Tá, vídeo. E você também pode acessar no link tá, aqui embaixo da descrição do vídeo, que tem lá o nosso Linktree, que é o nosso link que leva para todos os nossos outros links. Então a gente legal. tem conta no Instagram, no Twitter, aqui no YouTube, e a gente está com a novidade do blog também, em que a gente está colocando os conteúdos lá e vai ter alguns conteúdos exclusivos também em breve. Aguardem. Aqui o spoiler. E professor, eu também queria deixar aqui embaixo na descrição algum contato seu, que alguém, se alguém quiser entrar em contato com você para tirar alguma dúvida, Ah, vai ser um prazer. O para meu e-mail conversar. institucional é a maneira mais fácil de entrar em contato comigo. Estou sempre pendurado no e-mail. Ah, É certo. luiz.nunes@ufbc.edu.br. Fico à Joia. disposição. Vai ser um prazer conversar com qualquer um. Vai estar aqui embaixo na descrição. E professor, muito obrigada por ter vindo aqui no nosso canal do SAP. Imagina, o prazer foi meu. Pena que demorou tanto para a gente conseguir ajustar essa conversa entre a gente. Ah, mas deu tudo certo. O importante é isso. Tá bom, Gisele. Obrigado pelo espaço. Muito Boa sorte obrigada com o projeto de eu. vocês, que é muito bacana. Obrigada. E para você que está assistindo, não esquece de se inscrever no canal, deixa o joinha aqui no vídeo, compartilha com seus amigos, acesse as nossas outras redes sociais. E até a próxima! Tchau.